Pois é, estamos de volta aqui com o nosso Pinga Fogo. Primeiro Pinga Fogo do ano de 2018. Patrocínio da Uniregistral, a cujo reitor, o Dr. Francisco Raimundo, eu apresento as minhas saudações habituais. Este é o primeiro programa da série, como de hábito e para a honra minha, estou aqui na companhia do eminente jurista Dr. Narciso Orlandi Neto. Mandem, por favor, perguntas para pinga.fogo@arispe.com.br. Vamos lá de novo, pinga.fogo@arispe.com.br. Doutor Narciso, hoje nós vamos resgatar aqui uma série de perguntas que foram ficando ao longo do ano passado. Não será possível sequer fazê-las todas, mas vamos fazer muitas delas. Eu começo aqui por algumas que foram formuladas pela doutora Thaís Luciana Mortelli de Castelo Branco, lá da cidade de Trairi, do Ceará. E ela inicialmente pergunta o que é o Usucapio Libertatis, mas eu suspeito que ela esteja, na verdade, querendo saber o que nós achamos desta figura em relação a seus efeitos efetivos, sobretudo em hipotecas e outros direitos reais, que possam conflitar com uma prescrição aquisitiva que se obtenha tanto na via extrajudicial quanto na judicial. Quer começar com isso? Primeiro, minha saudação a todos, o doutor Ricardo Dipp, com alegria que a gente recomeça o nosso programa Pinga Fogo. O Usucapio Libertatis é um problema porque a matéria é controversa. A doutrina tem a divergência e a fundamentação de ambas as partes é respeitável, é difícil saber quem está certo. Eu tenho minha opinião no sentido de que a hipoteca não prevalece diante da usucapião. Eu andei pesquisando umas decisões e fiquei bastante em dúvida porque há alguns doutrinadores que separam várias hipóteses da usucapião já ter sido concluída quando a hipoteca é constituída, se a hipoteca é constituída antes do ajuizamento da ação, opiniões no sentido de que os efeitos da sentença da usucapião são ex tunc, mas desde a data do início da posse. Eu fiquei bastante em dúvida em relação a essas posições. Mas eu não vejo como a hipoteca possa prevalecer diante da usucapião, assim como eu não aceito que a hipoteca possa prevalecer em relação ao verdadeiro proprietário, aquela hipoteca constituída pelo titular, pelo adquirente a non domino. Imagina, o adquirente a non domino constitui uma hipoteca. O verdadeiro proprietário cancela aquele registro, anula a alienação, cancela o registro. Ele assume a hipoteca? Por que não? Se, na outra hipótese, o usucapiente assume. O problema é desligar os dois direitos. Pode ser. Agora, vamos estender um pouquinho a discussão aqui. E os demais direitos reais? Eu imagino que é o seguinte, por causa da servidão, o problema da servidão. A servidão aparente e respeitada é evidente que prevalece. Agora, a servidão não aparente, eu acho que não prevalece tanto quanto a hipoteca. Fala-se do registro da hipoteca, mas o registro da hipoteca não produz efeitos em relação a terceiros, inclusive aquele que adquire pela usucapião, sim. Mas o imóvel tem transcrição, o imóvel tem matrícula. Mas veja não aparente, eu tenho minhas dúvidas sobre por exemplo, a de dutos. Se ela não vai prevalecer. Eu acho que esse é um assunto, enfim, efetivamente bastante conflitivo. Talvez, doutor Narciso, a questão não possa ser resolvida com um sim ou não, mas nós tenhamos que verificar caso a caso a situação para
Acho que nós vamos evoluir nesse debate aqui. Tá. Vamos, Tá. de vez em quando, vamos pedir para a doutora Thaís, de vez em quando pergunta de novo. O pessoal eu acho que quem adquire pela uso capião adquire o imóvel livre, pelo menos de hipotecas. Sim. Em relação à servidão, admito. É preciso lembrar que nós estamos supondo também que, seja no processo extrajudicial, seja no judicial, haja a convocação do credor hipotecário para o debate. Ou seja, que ele terá a ocasião também de defender-se. Sim, porque ele tem direito real. Sim. Não é? A suposição, por óbvio, é de que ele esteja com o nome, com a hipoteca registrada. Depois teria que ser chamado na forma da lei. Não há outra hipótese. Não é? Segunda questão que faz aqui a doutora Thaís, que por acaso levanta um tema que é praticamente já de muitas e muitas décadas era de pouco uso no Brasil, que é a anticrese. A anticrese não... É engraçado que o Carvalho de Mendonça, cuja obra, salvo engano, é do princípio dos anos 50, já dizia que a anticrese, aliás, não era o Carvalho de Mendonça, não, desculpe, estou citando mal, foi Afonso Fraga. Afonso Fraga, uma obra anterior, portanto, dizia já que a anticrese era de pouco uso no mundo, além do Brasil. Mas em todo caso, a doutora Thaís traz uma questão... Não me lembro de ter visto nenhuma. Também nunca vi. Nem eu ainda me lembro aqui, doutor Narciso, vai se lembrar disso, que havia uma proposta, que aliás foi feita por então curador de registros públicos, salvo engano, doutor José Roberto, lá na nossa vara, primeira vara de registros públicos, no sentido que nós fizéssemos um cursinho prático de como registrar anticrese. Tanto pelo fato de que não havia anticrese. Né? Bom, mas enfim, teoricamente aqui a questão que ela nos faz é o seguinte: se houver o falecimento do credor anticrético, não é? Aquele que está na titularidade da garantia, os herdeiros poderão continuar na posse direta do imóvel. Mas então ela pergunta: e se tratar de uma obrigação constituída de modo personalíssimo? Bom, eu vou só para dar aqui um método, um caminho de discussão. Primeiro, cabe anticrese relativamente a esse tipo de situação? Ou seja, uma ligação com a obrigação personalíssima? Ou seja, o suposto que a obrigação seja personalíssima, esse caráter se transmite para o direito real? Ou seja, dando uma certa preferência, porque a partir daí é uma série de coisas... já não se pode mais pensar, supostamente, em eventual penhora, porque ser personalíssimo não seria possível. Pode, eu vejo naquela anticrese em que dos frutos o credor já vai recebendo, é absolutamente impossível numa obrigação personalíssima. Bom, vamos admitir essa hipótese. Seria possível trasladar uma nota de uma obrigação personalíssima para um direito real? Ou seja, não. Acho que não é. Acho que é incompatível. Eu acho que é incompatível. Portanto, a pergunta se desfaz nesse aspecto, pela falta de traslado. O problema não é saber se sucede ou não, se for personalíssima. É que a obrigação é personalíssima, não o direito real. Não direito. Quer dizer... a garantia não é personalíssima. Em princípio seria irrelevante, né? Pois é, porque, aliás, no meu modo de ver, vai contra a própria ideia de garantia real. Que é exatamente real por ser independente do caráter da formação contratual. Não é? Já, o vínculo é com a coisa. Mas olha, eu já vi até direito real constituído sobre imóvel, que o nosso Código Civil já não... O novo Código Civil não trouxe, era do antigo Código Civil, renda constituída sobre imóveis, como direito real. Até isso eu vi, mas anticrese nunca vi. Eu também nunca vi anticrese na vida. Anticrese é o tipo do instituto que cada vez que alguém fala, a gente precisa parar um pouquinho para pensar, o que é mesmo essa coisa? Bom, terceira pergunta que faz aqui a doutora Thaís. O artigo 236 da nossa Constituição Federal de 1988, que é aquela norma que diz respeito aos registros e às notas, tal delegação, etc., se é formal ou material, enquanto norma da Constituição.
Será que é o 233 da Constituição ou da Lei de Registros Públicos? Não, eu acho que é da norma constitucionalmente formal material. Então, não, para ser... Eu acho que, pela pergunta, eu acho que é da lei, da Constituição Federal. Porque ela pergunta se é norma constitucionalmente formal material. Ela não seria possível pensar em uma norma constitucional formal fora da Constituição. Não? Eu pensei na Lei de Registros Públicos. Bom, vamos aproveitar, Vossa Excelência responde as duas coisas. Mas vamos lá, só uma primeira coisa. Essa divisão entre norma constitucional formal e material, ela é sobretudo tributária da teoria da Constituição de Carl Schmitt. Bom, mas o problema é que a definição do que é norma formal, ela pode variar de acordo com a doutrina constitucionalista. De modo geral, o que se diz? A norma constitucional formal é a que cuida da Constituição do Estado, da divisão de seus poderes, da competência, das normas sobre normas, de como elaborar normas, dos direitos fundamentais e, eventualmente, já que invadindo um pouco mais algum terreno, algumas normas relativas à constituição da sociedade. Porque, na verdade, não cabe ao Estado constituir a sociedade. É bem o revés. Ou seja, a sociedade está constituída e o Estado é que surge nele. Nós é que estamos um pouco acostumados demais com esse intervencionismo estatal, com essas ideias socialistas que plasmaram o século XX e fizeram a desgraça, a tragédia do século XX. Enfim, as outras seriam... essa é a norma, digamos... materialmente, eu falei formalmente, mas é materialmente constitucional, ou seja, por sua matéria constitucional. E a formalmente constitucional é aquela que, seja ou não, tem ou não esses característicos próprios da normativa material, estão na Constituição. São normas que, portanto, não necessariamente cuidarão. Existem normas só formalmente constitucionais e não materialmente constitucionais, formalmente constitucionais porque estão na Constituição. No caso da Constituição brasileira, que é uma pan-constituição, ou seja, trata de tudo, é uma Constituição imensa, então há uma série de normas que não são materialmente constitucionais. Bom, aí se põe o problema. Esse 236, vamos supor que se trata da norma constitucional, ela cuida, na verdade, de uma atividade pública, que embora não seja, felizmente não seja, exercitada diretamente pelo Estado, é serviço público. E é serviço público independentemente de a Constituição dizê-lo. É serviço público pela própria natureza. Então, parece-me que é uma norma constitucional material. Parece-me. Mas eu não sei sua opinião a respeito disso. Parece que é assim. Ou seja, o fato de a atividade ser objeto de uma gestão privada não significa que sua matéria não seja própria do serviço público e, portanto, objeto de uma... Além do mais, no 236, se a gente deixar o caput de lado, já nos parágrafos, ao tratar do concurso público e, sobretudo, da atribuição do Poder Judiciário, aí está claro que se trata de competência, acho que é material mesmo. Está certo. E o 236 da Lei de Registros Públicos? Essa eu deixo para a sua posição. Não, é que... Eu acho que a pergunta é como foi colocada. Porque a 236 da Lei de Registros Públicos parece a resposta é evidente. É aquele que exige que nenhum registro se faça sem que o imóvel esteja matriculado no registro de imóvel. Ah, bom, isso não tem nada a ver com isso. Evidentemente. Bom, quarta pergunta da doutora Thaís. É necessário fazer-se registro no ofício de títulos e documentos quanto aos casamentos realizados no exterior ou basta a tradução juramentada para que se traslade no registro civil das pessoas naturais? A exigência está na Lei de Registros Públicos, né? O documento estrangeiro para produzir efeitos no Brasil precisa ser registrado em RTD. Essa norma parece... Então, primeiro ele é registrado em RTD, depois de traduzido, e para depois ser registrado no Registro Civil de Pessoas Naturais. Me parece que está na sexto própria artigo 129 da Lei de Registros Públicos. Seria demasiado entender que essa norma é mera faculdade. E aí não se trata de conservação só. Eu acho que é uma norma para dar eficácia ao documento estrangeiro. Então, também estou de acordo, eu acho que é necessário o registro no título de documento, embora, aqui para nós, seja uma duplicidade. A lei podia ter adotado um outro caminho ou aberto a exceção, mas o fato é que não abriu exceção. Muito bem. Prosseguindo. Talvez essa exigência esteja ligada à tradução, quando necessária, do documento
Porque no registro civil das pessoas naturais, eu deveria registrar o original e a tradução também. Se eu registrar antes em RTD, basta que eu leve a certidão do RTD e tenho o registro. No registro civil de pessoas naturais. Pode ser. Eu aproveito aqui para... Durante a semana alguém me consultou o seguinte. Estava lá fazendo uma escritura notarial, tinha de ler a escritura e um dos partícipes dessa audiência era um surdo-mudo. E o que fazer com a leitura? Se devia ler, como o surdo-mudo sabia ler, pareceu-me bastante razoável que se lesse para os demais e ele lesse e acompanhasse por ali. Eu estou chamando a atenção desse episódio porque, na realidade, a vida é muito mais ampla e mais extensa nos seus problemas do que as normas conseguem acompanhar, não é? Prosseguimos? Sim. O Dr. Rafael Sofia Pasquini faz a seguinte pergunta. Se um imóvel for vendido por meio de contrato de comissão, menciona aqui o Código Civil de 2002, artigos 693 a 709, como ficará o registro no cartório de imóveis? Dado que, neste caso, o contrato é feito em nome do comissário e não do comitente, que é o dono do imóvel. Haveria problema em face do princípio da especialização subjetiva? O que lhe parece? Hoje é de cabeça de bacalhau também. Eu nunca vi contrato de comissão. Eu acho suspeito de uma coisa. Essas perguntas são as perguntas próprias dos períodos próximos a concurso. Concurso, né? Fica imaginando questões que possam formular. Também nunca vi um contrato de comissão na vida, especialmente relativamente a imóvel. E de imóvel, né? Eu tenho dúvida se o contrato de comissão pode ter por objeto bens imóveis. O problema não seria bem de especialização subjetiva, o problema seria de continuidade. Se aparecer um contrato de comissão em que o nome do comitente é omitido, como permite o Instituto, certamente o contrato seria rejeitado. Não haveria nenhuma possibilidade de registro, ainda que fosse apresentado o contrato de comissão, porque não haveria manifestação de vontade do proprietário. Não há dúvida. É preciso, o que poderia haver, isso sim, e não é incomum, é que o contrato de comissão se transforme por meio de uma conversão em mandato, aí sim, faz procuração e se resolve o problema por meio do mandato, ou, o que também não é incomum, que haja uma conversão subjetiva com a ratificação. Ou seja, o comitente ratifica o contrato de comissão, mas aí ele passa a ocupar a posição, no exemplo aqui de vendedor, ou que às vezes pode ocorrer, em que o comitente, na verdade, seja o comprador. Eu contrato, vamos supor uma hipótese assim, muito prática e real. Eu quero comprar um imóvel e sei que esse imóvel é de alguém que não gosta de mim, é do meu vizinho, alguma coisa. Então, em vez de eu diretamente comprar, eu peço a alguém que, mediante o contrato de comissão elaborado, que esse comissário vá lá e adquire em nome próprio, mas para meu benefício, seguindo as minhas instruções. Depois de feito esse ato, eu então, por meio de uma ratificação, traslado para mim, evitando que se façam 2 negócios de compra e venda, porque aí o tributo seria excessivo. Na verdade, a vantagem é tributária e evitar os emolumentos. Então, eu converto, mediante conversão, essa conversão é possível, pelo menos segundo a doutrina. E aí, sem a participação do vendedor? Sim, o vendedor vende para A, mas depois esse que é comissário prova que é uma comissão e eu ratifico e adquiro. Mas como se disse, isso é raríssimo. Eu nunca vi ocorrer, mas é uma possibilidade. O grande problema do contrato de comissão é que o comissário age em nome próprio, ele vende como se fosse dele. Não age em nome como na representação. Não, age no interesse. No interesse, mas em nome próprio. Mas por isso que há a conversão. Depois, então, o comissário admite que agiu no interesse dele, na condição de comissário, converte e esse, então, subroga-se subjetivamente na posição do comissário.
Aí parece possível. Resta saber o seguinte, em relação aos bens móveis, eu não tenho dúvida de que isso é possível. O problema aqui se trata, no fundo, diz com a titulação. Supondo um imóvel de valor que supere o teto para fins de instrumentação particular, como é que nós vamos fazer? A conversão terá que ser também por instrumento público. Exatamente. Bom, em todo caso é certo que não se viola propriamente a especialização subjetiva, mas o trato consecutivo. A pergunta foi muito interessante, realmente. Eis outra questão aqui. Doutor Marcos, eu vou arriscar o sobrenome, Son of God. E eu até tinha interesse em verificar de que origem é esse, não sei, esse sobrenome. É muito interessante. Ele é do Resíduo Imóvel de Guaratuba, no Paraná. Muito bem. Ele pergunta o seguinte: é possível utilizar o princípio da cindibilidade numa ata notarial? Ele dá o exemplo que eu leio aqui. No caso de um tabelião lavrar uma ata notarial relacionada ao reconhecimento da usucapião de um imóvel localizado em outra comarca, e infelizmente uma das suas certificações na ata seja vinculada a uma diligência feita por ele até o imóvel, é possível cindir a ata e utilizar os demais fatos certificados e não considerar a ata notarial toda como um ato nulo? Posso começar, se... Eu queria saber se o ato notarial praticado pelo tabelião incompetente é nulo de pleno direito. Então, aí que está. Vamos lá, por partes. Vou tentar ver se... Vamos supor uma hipótese concreta aqui. Um tabelião procurado por um cliente que leva lá uma testemunha que mora na comarca, ou em todo caso vai ao tabelionato, e ele ouve a testemunha, e a testemunha depõe sobre prazo, etc., tempo de posse e tudo, e ao mesmo tempo ele verifica, vai até o imóvel está fora. Então, na verdade, ele pratica aqui dois atos. E aí pode ser para um competente, isso, para outro incompetente. Agora, o que se discute aqui, o que acho que ele quer saber, não é? É sobre o tema da cindibilidade. Ou seja, nós no Brasil temos pouquíssima, para não dizer que nenhuma, tratativa relativamente ao tema da eficácia sintética e da eficácia analítica dos instrumentos públicos. Se o ato fosse, quer dizer, totalmente praticado, se o ato fosse exclusivamente, por exemplo, de diligência fora, então penso que ele está contaminado por nulidade que afeta integralmente. Certo? A discussão dele é quando um ato se faz dentro da competência e outro fora da competência. Nós reconhecemos só a nulidade por eficácia analítica. Por exemplo, colocamos em análise, tem duas partes. A incompetência é de uma coisa e a outra não. Sinteticamente, isso está também ferido de nulidade? Porque veja uma hipótese. Imaginemos uma escritura com 10 partes possíveis, ou seja, 10 fragmentos, 10 frações de atos, ouvimos 9 testemunhas e fizemos a diligência fora, que não seja assinada, ou que não esteja no livro do protocolo. Bom, ótimo. Eficácia sintética nenhuma, não está assinada. Nenhuma. Um dos nossos colaboradores aqui da parte técnica resolve um dia passar no caderno, vou assinar essa escritura aqui. A eficácia sintética é zero. Agora, a questão é quando essa eficácia possa ser bipartida, analiticamente. Eu não vejo, quer dizer, eu tenderia a admitir, em parte. Como eu admito também, eu já falei aqui, a distinção no plano da eficácia sintética, analítica, daquilo que está acobertado por fé pública e que não está acobertado por fé pública, numa mesma escritura. Eu penso possível, mas acho que é discutível. Acho que é realmente muito discutível. Se essa nulidade não contamina a totalidade do ato. É discutível. Eu tenderia a aproveitar, pelo princípio da economia de tempo, gastos e esforços, já se fez um ato, uma parte era válida e usaria o princípio de que o útil não se vicia pelo viciado, ou seja, pela macronulidade. Mas
admito que é bastante discutível. O que nós precisamos evoluir, e trazendo muitos casos para nós encontrarmos uma regra, é essa distinção entre eficácia sintética e eficácia analítica. Para poder... É a partir daí que nós vamos saber se nós podemos ou não cindir um determinado título. Veja que até agora a grande discussão desde dezembro de 2016 e que permeou parte do ano 2017, afinal o Conselho, aqui em São Paulo, firmou por 7-0 a tese da possibilidade de cisão da permuta, por exemplo, do registro da permuta, o que implica cisão também do documento. A cindibilidade é algo efetivamente complexo. E como nós não temos uma teoria muito bem estabelecida, para não dizer que não temos nenhuma teoria, essa é a verdade, nós estamos um tanto reféns do casuísmo. Casuísmo. E isso leva realmente a uma informalidade inconveniente do ponto de vista doutrinário. Eu só não aceito a invocação do princípio da cindibilidade, porque não existe princípio de cindibilidade. Não, princípio não é. Não. Princípio não é. Eu estou mencionando aqui como princípio, mas perdão, não é princípio. Muito bem. Aqui vem uma questão formulada pelo Dr. Edson Vanderlei Souza. É um ex-escrevente notarial, aprovado no concurso de cartório do Estado do Pará e bacharel em Direito. Minha saudação aqui lá para o pessoal do Pará, principalmente para a Bárbara Lameira. Ele é de Brusque, Dr. Edson. E faz... ele realmente assistiu efetivamente aqui, porque ele faz até um registro do top 5 dos assuntos mais abordados no nosso programa. Muito obrigado por essa presença aqui. Então ele fala que nós tratamos bastante da usucapião extrajudicial, da intimação do devedor fiduciante na alienação fiduciária, do cancelamento indireto de penhoras, do processo de dúvida e da mancomunhão. Então pergunta aqui o Dr. Edson de Brusque. Diz ele, a mancomunhão foi por várias vezes assunto versado nesse nosso programa. E dos comentários extrai-se o entendimento que o casal pode divorciar-se e não partilhar os bens, deixando a partilha para momento futuro, tal prevê o artigo 1581 do Código Civil de 2002. De modo que a partir daí, um dos dois, ou ambos, os antigos cônjuges, podem pedir ao registrador que averbe o divórcio nas matrículas de seus imóveis. Aqui já vem dizer-lhe uma dúvida. Se a escritura de divórcio não contiver a partilha de bens, o que é que se leva para fins de averbação? É uma certidão do registro civil, acompanhada da escritura, ou só a escritura que não contiver a partilha dos bens? O título para averbação do divórcio no registro de imóveis é a certidão do registro civil do casamento com a averbação do divórcio. Isso. Seja por título judicial, seja por título extrajudicial. A escritura de si só, por si só, não é, nesse caso, não pode dar margem à averbação. Não. E a rigor ela também é desnecessária, não é preciso levá-la. Não. Não é preciso levá-la. Não. Mas ele prossegue. Minha dúvida, na verdade, consiste na possibilidade de burla ao pagamento dos emolumentos da escritura de divórcio com partilha. O item 11, A23 e B14 das normas de serviço da Corregedoria Geral do Estado de São Paulo parece que dá margem a essa possível burla, diz ele. Pois se o casal divorciar-se e não partilhar os bens, será averbado o divórcio da matrícula, deixando-se o estado de comunhão e passando-se ao estado de condomínio pro indiviso. Vê burla nisso? Risco de burla? Não. Se ele não é obrigado a partilhar. Nas normas de serviço de São Paulo tem uma nota, não me lembro a qual item, o item 11B. No sentido de que, se não houver partilha, o oficial deve prestar atenção porque o regime da comunhão, o bem deixa de ser comum em virtude da comunhão
e passa a ser um comum condomínio. A comunhão se transforma em condomínio. Parece que nessa posição, dá o entendimento que é um condomínio de direito civil? Isso, condomínio Então não há voluntário. mancomunhão. Em rigor não há mancomunhão aí. Não. Mancomunhão seria aquele estágio intermediário em que não é nem comunhão e nem condomínio, e que exige a partilha. A diferença está, se nós a convertermos, se a ideia é converter de imediato um condomínio do regime comum civil, as partes podem vender suas frações ideais. Sim, Ao é o que passo se que não admite. está. Pois é, eu acho que nesse caso se mantém a mancomunhão. E se aguardaria, teria que haver partilha futura. Não admitindo? Não admitindo nesse ato, pura e simplesmente. Porque, em rigor, se nós formos pensar bem, se nós admitirmos, meu modo de ver, isso é um tema complexo, se nós admitirmos que faça o divórcio supostamente sem a partilha, significa manutenção do estado anterior. Ao passo que, virou condomínio, houve uma conversão para o condomínio civil, em rigor já houve partilha. Cada um ficou com a sua parte ideal. Sim. Se eles declararam, não fizeram a partilha, mas declararam que permanece em comum, mas na forma de condomínio... Houve partilha. Então houve partilha. O que não se pratica em São Paulo, não se averba, não se registra a partilha nessa hipótese. Simplesmente da averbação do divórcio fica constando que o imóvel ficou em condomínio. Então, aí se daria razão a ele, que houve partilha e não se cobraram os emolumentos e os impostos eventuais. Mas seria legal o oficial exigir a partilha? Não, ele não é. Veja, a minha posição, e eu aqui me submeto, é uma opinião que eu tenho nesse momento. Então, eu quero me reservar para um melhor exame. Nós temos 3 soluções possíveis no divórcio. Partilha já. Móvel tal fica para mim, o outro fica para lá, metade desse fica para mim, metade fica... Bom. Não partilha, não faz nada, efetivamente. Aí eu creio que se dá o sentido... a mancomunhão em sentido estrito, ou seja, permanece o estado de comunhão germânica, ou seja, não há possibilidade de um dos cônjuges vender metade do imóvel sem uma futura partilha, permanecem ambos donos do todo. E uma terceira posição, que é essa de converter a antiga comunhão conjugal, em regime econômico, portanto, do matrimônio, em condomínio voluntário. Civil, condomínio voluntário. E aí, a meu ver, já há partilha, embora escondida pelo fato de que aparentemente ficaria tudo igual, não é? É só aparentemente. Aí ficaria com metade de metade. Já pode até vender um para o outro nessa situação. No caso de omissão, comunhão. Comunhão. Manteria a mancomunhão. Se eles não declaram vontade. No meu modo de ver. Agora, eu confesso que isto é uma coisa ainda... Nós precisamos engatinhar mais um pouco. O tratamento das normas não é esse. Não é esse. O tratamento das normas é se não houver partilha, e aí partilha metade para cada um, se não houver nenhuma declaração sobre a partilha, então... Não, e olha, eu quero me acusar aqui com feature. Eu mesmo, nos tempos que eu tive no tempo do Dr. Dino, saiu dizendo que se convertia automaticamente em comunhão em condomínio. Mas eu pensando melhor, penso que não é assim, não. Mas, enfim. Bom. Agora, o problema dele é que ele quer saber se isso não é burla a lei que garante ao oficial os emolumentos do registro da partilha. Sobre isso, o que eu tenho a dizer é que o oficial ele pode ter direito aos emolumentos desde que ele pratique o ato, que ele não pode exigir que as partes façam alguma coisa para ele poder receber os emolumentos. Não. Então ele não pode exigir que haja partilha para poder registrar. A não ser que ele interprete que há partilha, que é essa a ideia. Tá, tudo bem. A e B vão dizer, olha, nós vamos converter esse negócio. Essa conversão, a meu ver, é para uma forma de partilha. Mas aí ele pode dizer, vamos registrar a partilha. O que ele suponha que o casal declara expressamente que não partilham o imóvel naquele momento, um imóvel. Então permanece a mancomunhão. Isso. Tá. E o oficial está aguardando a partilha para o momento oportuno.
mas dele aparece uma escritura de compra e venda em que ambos vendem o imóvel. Perfeitamente possível. Ele não pode receber. Ele não pode dizer que o direito dele aos emolumentos foi frustrado. Não. Que houve fraude, não. É o direito dele. Se quiserem vender como tal, Exatamente. pode vender. Pode vender. A doutora Laura Contreira Porto, que agora está virando autora, já sabe, né? Eu vi. Está fazendo junto com o doutor Pedro Bragato e o doutor... Já está fazendo, não, já fez. E o doutor Rodrigo Pacheco Fernandes, o Vademecum de 2018, que eu tive lá a minha pequena participação, coordenando trabalhos, e que tem uma vantagem para agora, circunstancial, mas interessante, que é um Vademecum que possui a legislação paulista. Ah, bom. Isso é útil para quem está prestando esse concurso aqui em São Paulo. Ou que pense em prestar concurso aqui em São Paulo futuramente. Porque nem sempre é fácil recolher essa legislação. Não. E mesmo na busca na internet, não é eficaz como a federal. Que você tem o Planalto, você tem... Porque em São Paulo, muitas vezes você encontra o texto não está atualizado. Você não sabe se foi atualizado ou não, dá muita segurança. Sabe que esses três moços, de grande nível, todos os três, vieram consultar-me no bojo da minha coordenação se deviam publicar também as normas de serviço da corregedoria. Eu disse, só se for junto com um carrinho de feira, para poder carregar tudo. Porque quem que conseguiria carregar um livro de 5.000 páginas? Seria impraticável. Esse mesmo já tem mais de 2.000 páginas, sem as normas de serviço. Se tivesse mais as normas de serviço, não seria possível. Bom, mas a doutora Laura Contreira Porto faz a seguinte pergunta. Uma incorporação imobiliária teve instituído o regime de afetação. Após, instituiu-se condomínio. Aí ela pergunta se é necessário o cancelamento direto da afetação ou se após a instituição do condomínio já se considera extinta a afetação e, portanto, desnecessário o cancelamento expresso. E ela pergunta se pode cancelar de ofício, se tiver que ser expresso, uma vez que é instituído o condomínio. E pergunta mais ainda, não havendo esse cancelamento, é possível que se dê em garantia unidades em alienação fiduciária? Não. Eu acho que a verbação da afetação do condomínio, do imóvel, objeto do condomínio, ela se exaure com a instituição do condomínio. Ela se exaure... Cancelamento indireto. O cancelamento indireto de que nós já tratamos aqui. E aí prejudica essa ideia de cancelamento de ofício que não precisa mencionar. Eu sei que muitos oficiais cancelam expressamente, mas eu acho que esse cancelamento é desnecessário e não poderia ser feito de ofício. Às vezes o incorporador tem interesse em fazer o cancelamento, eu tenho muita dificuldade em aceitar esses atos. Seria possível, essa é uma pergunta que às vezes me ocorre, seria possível mencionar, pelo menos no registro do condomínio, que está cancelado, sem fazer uma verbação separada, que seria inconveniente do ponto de vista econômico, teria o problema de enfrentar a falta de rogação, frequentemente, e daria margem a saber se cobraria ou não pela verbação, o que não me parece bem. Mencionar no corpo mesmo do registro do registro da instituição, ficando cancelado indiretamente. Ou ficando sem eficácia e afetação, porque perde eficácia. Perde eficácia. Agora, ainda que não se cancele a verbação da afetação, não há nenhum problema em se dar em garantia uma unidade em alienação fiduciária. Não há nenhum problema. Mesmo no regime da afetação, o incorporador, ele aliena a unidade, a futura unidade, e recebe garantia em alienação fiduciária, quer dizer, está dentro do empreendimento. Então, ele não pode dar uma unidade em garantia de outra dívida lá fora. Que não diga respeito ao próprio empreendimento, né? Essa é a afetação. O cartório de São Francisco, onde o oficial, cartório São Francisco, em Bongaí, comarca de Pirajuí, estado de São Paulo, em que é oficial o doutor Guilherme Machado Costa. Eu tenho a impressão que ele já, outra vez, já esteve aqui várias vezes nos honrando com sua participação. Faz a seguinte pergunta.
coloca em confronto a inoponibilidade ao adquirente de boa-fé de situações não registradas na matrícula. Aqui dando inteligência ao disposto no artigo 54 da Lei número 13.097 de 2015. E ele coloca em confronto com essa inoponibilidade a presunção de fraude na alienação ou oneração de bens pelo sujeito passivo de dívida ativa fiscal, artigo 185 do Código Tributário Nacional. E pergunta o que prevaleceria, se a presunção prevista no Código Tributário Nacional ou se o artigo 54. A dificuldade que está embutida na pergunta é o fato de o Código Tributário Nacional ser lei complementar. E a Lei 13.097 ser uma lei ordinária. Ela poderia derrogar o CTN. Eu estava anotando aqui. Nós temos de um lado a ideia de que a lei de 2015, a 1397, é uma lei posterior. Se fôssemos adotar puramente o critério cronológico, a lei posterior revoga a anterior, e isso resolveria. Mas, por outro lado, bem observou aqui o doutor Narciso, é que o Código Tributário Nacional tem natureza de lei complementar. E ao passo que a Lei 13.097 é lei ordinária. E não fora isso, é certo que nós temos que considerar que essas situações todas, desde o problema da prenotação, com concurso de prioridades extra-registrais, com prioridade registral, e concursos de prevalência de direitos posicionais mesmo na matrícula, com certas situações que são excepcionais. Essa é uma. Mal ou bem dá-se preferência à dívida fiscal. Mal ou bem. Eu digo mal ou bem porque tenho minhas dúvidas sobre a justiça, necessariamente, desse tipo de providência. Mas o fato é o que está, é o que prevalece. Como outras situações de privilégio, como as dívidas trabalhistas, etc. Então, parece-me que essa solução realmente estou de acordo com isso. Vejamos aqui mais uma pergunta. Dr. Luiz Antônio Almeida Liberato escreve-nos com a seguinte indagação. Ele menciona o julgamento no processo de dúvida pelo Conselho Superior da Magistratura de São Paulo e assim o sumaria. O caso versa sobre a qualificação de locação de imóvel com cláusula de vigência em caso de alienação e para fins de exercício do direito de preferência do locatário. Apresentado ao RI, havia prévia indisponibilidade de bens averbada na matrícula, penhora e execução fiscal. O Conselho firmou o entendimento de que não era impossível inscrever o contrato de locação, pois que não haveria criação de ônus real. E para o Conselho o título, eu nem sei se eu votei nesse caso, o título tem acesso ao registro. Dizer que não está a questionar o respeitável entendimento do Conselho, digno de colação no debate, mas na verdade, questionando, e com razão, pode questionar mesmo, existe divergência em várias unidades federativas acerca do caso. Em âmbito doutrinário, clássico, Afrânio de Carvalho é categórico ao afirmar que a inscrição gera ônus real. E Serpa Lopes, igualmente, diz que essa inscrição tem carga real, sendo classificada como de eficácia constitutiva. Daí a dúvida dele, que é a seguinte: a inscrição da locação para fins de eficácia real, em havendo indisponibilidade averbada, não estaria subordinada a uma condição suspensiva, cancelamento da indisponibilidade? Haveria alguma eficácia da cláusula de vigência ou criação do direito de preferência em face da indisponibilidade do imóvel? Havendo possibilidade de absoluta ineficácia do direito, não deveria ser a suposta inscrição repelida do fórum real por exigência do princípio da segurança jurídica? O que lhe parece? Depois eu tenho uma posição, eu tenho a impressão que eu já votei mesmo nesse caso, que eu estou me lembrando, assim. Eu até acho que existe uma decisão do Conselho em sentido contrário também, não admitindo o registro do contrato de locação, o registro, não a verbação, o registro do contrato de locação, em caso de indisponibilidade. Me parece que tem alguma coisa assim, nos dois sentidos. Respondendo praticamente,
sem muita preocupação com a existência ou não do direito real. Me parece que a indisponibilidade é uma anotação passageira, efêmera, da matrícula, que não poderia obstar, não seria suficiente para obstar o registro do contrato de locação. Se é ou não, se esse registro ficaria subordinado ou não a uma condição suspensiva, eu não vejo muito problema, porque a doutrina e a jurisprudência, contra o meu entendimento, admite o registro sujeito a eficácia do registro sujeito a uma condição suspensiva. Não veria problema. Agora, minhas dúvidas dizem respeito ao direito real do locatário. Se o locatário, com o contrato registro, ele pode ter um colorido real no sentido de que ele é oponível ao futuro adquirente. Não seria um direito real oponível erga omnes, e sim dirigido especificamente àquela pessoa incerta que seria o futuro adquirente, de ele opor o direito de permanecer com o contrato de locação. Não sei se seria um direito real. A locação no direito brasileiro é tradicionalmente direito pessoal, direito obrigacional. Mas é verdade também, agora fazendo o contraposto, que boa parte do direito estrangeiro é tido como direito real. Eu me lembro que durante algum tempo eu tive a ocasião de estudar esse autor excelente, que é Zé de Oliveira Ascensão, em 2 ou 3 livros dele de altíssima qualidade, em que ele sustenta, efetivamente, direito real. Mas aqui o que me parece, e por isso eu sou favorável a que se registre esse averbo, a locação aqui, é que, veja, o que faz indisponibilidade? Disponibilidade impede que se disponha juridicamente do imóvel. Mas ele não está aqui fazendo outra coisa. É vigência em cada alienação. Está proibida a alienação. Não é contraditório. Não é contraditório. Depois está dando preferência em caso de alienação. Mas justamente a alienação está proibida. Não vejo, eu disse muito bem, não há contradição nisso. É perfeitamente possível. E depois a averbação da penhora, a averbação da indisponibilidade, qualquer restrição à disponibilidade do proprietário, é sempre efêmera, não existe eu vejo como possível, à margem o tema de saber se é real ou não, porque nós precisamos entender bem exatamente o que é essa indisponibilidade que se está vedando aí, se está impondo, na verdade. A possibilidade de dispor juridicamente do imóvel, mas não há impedimento na locação. A locação como tal não está impedida. Que faz parte do direito de dispor também. Não faz parte. Então, eu penso que talvez a ideia da indisponibilidade seja um pouco, a terminologia, um tanto mais ampla do que efetivamente se compreende no conceito. Né? Até porque, uma vez eu me lembro que pedi para fazer um levantamento dos casos de indisponibilidade previstos na legislação. Há um sem número de situações aí, a gente não sabe muito bem quais são os seus contornos. E até minhas fortes dúvidas sobre a constitucionalidade de alguns desses casos. Porque, afinal de contas, a propriedade... Eu não tenho dúvida nenhuma que são inconstitucionais. A propriedade está garantida. Ilegais mesmo. Ilegais. A indisponibilidade decretada sem nenhuma previsão legal. Quer dizer, a vontade do juiz de tornar indisponível... Agora nem mais é do juiz, mais, né? Parece que agora você pode até pelo fisco direto, né? Não duvido que passe. Que seja mantido. Mas essa indisponibilidade é coisa séria. Eu me lembro, 40 anos atrás, aliás, eu não me lembro de tanta indisponibilidade. Havia as indisponibilidades daquelas intervenções nas sociedades, das liquidações extrajudiciais. Aquela nossa criação ativista do bloqueio, do qual nós dois voltamos atrás, diga-se de passagem. E quando nós voltamos atrás, eles criaram na lei, né? Hoje, os cartórios recebem mais de 1.000 indisponibilidades por dia. Pois é. Ele tem que manter um setor só para averbar indisponibilidade, porque não é só... Ele tem que dar busca, saber se tem o nome daquela pessoa e tem que praticar o ato na matrícula. Pois é, e se não houver imóvel, tem que manter aquilo, porque essa indisponibilidade... Porque se ele adquirir um imóvel, ele vai ter de averbar. Ad eternum. E se houvesse um filtro nessas indisponibilidades, eu ficaria um pouco... É por isso que o país não tem corrupção, é um controle magnífico, né? Pois é, para se ver como... Não está resolvendo, não. Bom, nós vamos encerrar hoje o nosso Pinga Fogo. Que dia que está indo a hora esse programa? Dia... Vai olhar aqui.
Mas eu peço que mandem perguntas para o nosso pingafogo@arispe.com.br. Programa extremamente divertido de fazer, isso é verdade, Francisco. É verdade. Papeamos aqui, conversamos, e já nosso próximo programa, seguramente com a presença de algum registrador aqui para nosso Gáudio. Dia 9 de março será, portanto, o dia da exibição desse programa que está sendo gravado hoje, dia 26 de fevereiro. Né? Então, Narciso, muito obrigado. Eu que agradeço. E agradeço a atenção de todos a esse nosso programa e cumprimento novamente o Dr. Francisco Raimundo, reitor da Uniregistral, pela promoção desta nossa atividade acadêmica, nossos debates do Pinga Fogo. Muito obrigado.